Olá pessoal, estou aqui de novo. Chegou o mês de junho que é um mês muito importante para todos nós, porque chega esse friozinho gostoso, né? Mais do que isso, para mim, para minha família, o mês de junho é espetacular. No mês de junho foi o mês do meu casamento, viu? Há 37 anos atrás, inclusive amanhã, nós vamos comemorar e agradecer o Senhor por esses 37 anos que estamos aí nessa batalha, já com 2 filhos casados, com 2 netos. Também o mês de junho é o mês do aniversário, veja bem, do aniversário do meu primeiro filho, do Leandro. Aniversário da minha esposa, da Elaine. O meu aniversário, minha gente, inclusive dia 15 agora, pela manhã, a igreja da qual eu pastoreio vai celebrar, vamos agradecer o Senhor por esse dia maravilhoso. Mas eu não vim aqui para falar somente a respeito do mês de junho. Eu vou passar para vocês aqui agora um pequeno vídeo que eu vi e chamou muito a minha atenção, da Larissa. A Larissa é uma moça que casou e veja bem, irmãos, ela no meio do seu casamento, essa moça pegou o microfone e falou algo que precisa chamar a atenção do mundo inteiro. Ela falou algo muito importante, do qual Deus tem me mostrado nesses últimos tempos, a respeito do casamento no seu sentido amplo e espiritual. Porque Deus, o Criador, quando instituiu o casamento, ele já estava o colocando como uma figura daquilo que é o verdadeiro casamento, a verdadeira união. Lembra? Quando Deus sempre mencionava Israel como a sua esposa, que sempre, dificuldade, desobedecendo, traindo o seu Senhor. No Antigo Testamento a gente via bastante isso. Pois é, no Novo Testamento nós compreendemos no sentido amplo, porque a nação de Israel é apenas também uma figura da própria igreja do Senhor. Logo nós começamos a entender o tamanho que é, a grandeza que é, a gente começar a compreender melhor o que realmente é ser a igreja do Senhor aqui na face da terra. E olha que quando falamos de igreja, não falamos apenas da congregação local, não falamos apenas da convenção, do nome, da denominação, é muito mais do que isso. Todas estas coisas são importantes, são como um pontinho no meio do universo, né? Como a gente vê as estrelas, assim eu creio que o Senhor Deus vê as denominações que falam do seu nome, que pregam a verdade, que vive o tempo todo fazendo a obra do Senhor. Mas no sentido amplo, total, nós entendemos a grandeza do casamento, porque todas as coisas convergem de uma certa forma no casamento. Veja que através do casamento, primeiro que ele é realizado através de um grande amor. Isso já é uma simbologia do grande amor de Deus por nós. Depois, através do casamento, se une famílias. E através da união dessas famílias, do esposo a esposa, famílias, então vem filhos, netos, bisnetos, e surge uma geração. A gente podia lembrar aqui dos próprios filhos de Israel. Jacó, por exemplo, casou-se e depois do seu casamento gerou a nação de Israel. Minha gente, vamos ver um pouquinho, ver se dá para mim colocar para vocês verem aqui esse casamento que me chamou bastante atenção, e depois eu vou comentar aqui ponto a ponto o que eu entendi no sentido espiritual, o que essa noiva fez no momento do seu casamento. E eu que tomei o microfone do pastor e fiz um apelo no meu casamento. Pessoa que está aqui nesse lugar. Oi, dá licença, só um minutinho. Deus, obrigado por esse tempo aqui. Ele parando a oração. Então, só um minutinho. Meu Deus, o que está acontecendo? Gente, o noivo sem entender nós nada. Queremos agradecer vocês pela presença. Nós estamos muito felizes. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. E é muito bom dividir com cada um de vocês. E nesse tempo, em que eu fui noiva, eu pude entender um pouco melhor o que é ser a igreja de Cristo, A Bíblia fala que a igreja ela é a noiva de Jesus. E que assim como hoje aqui houve um casamento, um dia o Cordeiro que morreu e ressuscitou, ele irá voltar. E haverá as bodas do Cordeiro, o evento mais importante da humanidade. E nesse tempo que eu fui noiva, eu me preparei, eu planejei, eu orei, nós corremos atrás de muitas coisas.
eu aprendi o valor de me preparar para a volta de Jesus. Eu só estou aqui hoje, nesse altar, me casando com esse homem incrível, maravilhoso, porque um dia o meu noivo Jesus nos encontrou. Um dia o nosso noivo Jesus, ele transformou a nossa vida, ele me tirou de um lugar de trevas e me levou para o reino da sua maravilhosa luz. E talvez hoje você está aqui e você ainda não conhece esse amor. E por favor, dê uma chance para esse amor que entregou o único filho numa cruz só para ter você perto dele. O Magid vai fazer uma oração e essa é a sua oportunidade de se arrepender de seus pecados e entregar a vida para a pessoa que mais te ama nesse universo, o nosso noivo Jesus Cristo. Se você também quer ser a noiva de Cristo, essa é a sua oportunidade. Não perca, pode ser a única. Deus te abençoe. E obrigado pela presença de vocês. Amém. Já fiz muitos casamentos, esse é o primeiro, com certeza, que a noiva prega. E ela falou algo tremendo, tremendo. Então, antes de eu pontuar algumas coisas que me chamou a atenção aqui, eu quero falar o seguinte: se a gente olhar a história da humanidade, nós vamos perceber aí casamento, a união, né? Inclusive todos nós, quando vamos fazer casamento, eu, por exemplo, eu fico temendo e tremendo ao Senhor, porque sei que estou fazendo algo que tem um significado tão soberano, que eu não dou conta de explicar aqui nesse vídeo tão curto, mas isso aqui é só o primeiro para a gente chamar a atenção, depois a gente vai falar mais. Mas a gente podia, por exemplo, lembrar do casamento, do próprio casamento, tudo começou com o casamento, né? O casamento do Adão e a Eva, que não deu certo porque o ser humano, sempre quando ele tiver confiado na sua força, sempre quando ele optar por desobedecer a orientação do Espírito do Senhor, ele vai se dar mal. Porém, lá na Escritura fala que veio o segundo Adão. O segundo Adão é o próprio Cristo. E não fala que veio a segunda Eva. Por que será, hein? Vou explicar para você, porque a segunda Eva, que na verdade o seu nome é a Igreja do Senhor Jesus, ou a noiva do Cordeiro, ela está sendo formada cada dia. Como disse aí essa noiva, eu e você, a gente precisa fazer parte desse projeto, desse mistério de Deus, que é ser a igreja do Senhor. Mas para isso, é preciso eu entender na história sagrada, entender na própria Bíblia Sagrada, qual é as características, onde que eu vou encontrar as características dessa verdadeira igreja no sentido espiritual. Estou me lembrando aqui que uma certa vez um rapaz muito conceituado, né, um homem assim, e aí ele conversando com um grande amigo, o qual ele considerava muito, ele estava conversando sobre encontrar a moça certa, a jovem certa para contrair o seu casamento. E ele disse para o seu parceiro, olha, para o seu companheiro, disse assim, olha, eu já procurei e todas que eu já procurei nesse mundo, eu não encontrei as características da noiva que eu estou procurando. Aí aquele amigo dele falou para ele, você já procurou dentro das igrejas? Foi uma interrogação que ele chamou a atenção. Mas isso aqui é só para a gente entender que as características da verdadeira e única igreja do Senhor Jesus na terra, elas estão na Escritura Sagrada, nas histórias da Bíblia, desde o primeiro livro até o último. Nós em todos os textos, eu não vou ficar citando aqui, mas nós vamos entender, nós vamos encontrar as características da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Poderia começar aqui falando do casamento que aconteceu entre Ruth e Boaz, porque a Ruth era uma mulher estrangeira, não conhecia Deus, sim, símbolo da gente, né? A gente era estrangeiro, não conhecia Deus, mas a Ruth conheceu Deus através da Noemi, que é uma figura da nação de Israel, do remanescente de Israel, e através do fato dela conhecer Noemi, ela acabou também, depois que o seu primeiro esposo faleceu, ela acabou então conhecendo o Boaz, que era o único que poderia resgatar a herança da família que eles haviam perdido. É uma história linda, livro de Ruth, 4 capítulos, que uma outra hora eu vou falar para vocês.
Mas a gente podia, por exemplo, falar aqui do casamento de Adão e Eva, do casamento de Noé. Lembra? Noé, sua família foi salva. Do casamento de Abraão, do casamento de Moisés, do casamento de Isaac, de Jacó, o casamento de Elcana e Ana. Lembra? Um casamento simbólico, né? Ana buscando sempre a presença de Deus ali, foi vencedora. De Maria e José, de Ruth e de Boaz e tantos outros casamentos. Mas pontuando aí, o que eu achei interessante nesse videozinho desse casamento. Primeiro que nós vemos o tanto que tem sido superficial a realização dos casamentos nos dias atuais, né? Muito difícil você vai ver um sacerdote ministrando um casamento e falando algo que realmente representa a importância do casamento. Talvez isso seria já um primeiro ponto do que muitos casamentos não têm dado certo, não é verdade? Agora, por outro lado, a gente vê que o casamento é a maior festa da terra. O casamento, eu tive agora num casamento lá em Recife, para você ter uma ideia, tinha pessoas da Alemanha, tinha pessoas de Londres, tinha pessoas da Flórida, tinha pessoas de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Brasília, de Goiânia, de todos os lugares. Meu Deus do céu, o casamento é uma festa nobre, é uma festa grandiosa que, por isso que é mais um motivo, a própria festa do casamento aponta para a grandeza que é o casamento no seu sentido espiritual, que essa moça fala aí, do qual eu estou falando aqui. Primeira coisa, o pastor, o líder, o sacerdote, estava realizando esse casamento, parece que estava voando, né? Parece que estava voando, nem estava lembrando do verdadeiro significado, nem se importando que o casamento é uma das principais obras evangelizadoras, porque mostra que a noiva vestida de branca, a noiva feliz, a noiva em direção ao seu noivo, isso aponta para a verdadeira igreja do Senhor na terra, para que a gente possa então escolher uma igreja para congregar, não é mesmo? Mas o pastor não estava lembrando disso. Outro ponto fundamental que eu entendo aí é que ela mostra que durante todo o tempo da preparação para o seu casamento, é claro, com muita alegria, né? Você nunca viu uma noiva, a não ser que o casamento não seja da vontade dos familiares, da vontade dela mesma, mas ser um casamento de Deus, hein? Então você vai ver sempre uma noiva ativa, uma noiva feliz, buscando resolver todos os problemas para que então o seu casamento se realize. Então isso é o trabalho que tem que ser da igreja verdadeira do Senhor aqui na terra, sempre feliz, sempre cantando, sempre louvando o seu noivo, o Senhor Jesus. Tudo que ela faz está de alguma forma ligado ao grande casamento que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, no sentido espiritual, a própria palavra do Senhor aponta que lá no livro do Apocalipse vai ter sim o encontro da noiva e o noivo, onde se concretizará esse grande casamento. Poderia ficar aqui pontualizando outros detalhes que ela aponta, né? Mas ela aproveita ali para falar que ainda há tempo para que a pessoa, os convidados, né? Os convidados que estão ali, os convidados representam todas aquelas pessoas que ouvem todos os dias, que acabando tendo conhecimento todos os dias da mensagem poderosa do Evangelho, seja através da televisão, dos meios de comunicação, seja através das pregações ao ar livre, seja através dos templos, da vida da igreja. É isso que ela estava dizendo. Durante todo aquele período, ela fez o convite e as pessoas estavam ali. Ela aproveitou para falar do grande e maior amor de todos os tempos, o amor de Deus por nós. Eu deixo aqui também, somando com a palavra dessa moça, da Larissa, para que a gente possa, a partir de agora, procurar entender na Escritura Sagrada, porque eu sempre falo, a Escritura, ela tem três mensagens poderosas. A mensagem que existe um universo de gente caído da presença de Deus, ela aponta para um único Salvador que pode salvar essa gente, e todos nós, eu estava incluído nisso aí, e aponta e mostra, a própria Escritura Sagrada mostra as características, os frutos, a vida, a vivência dessa verdadeira igreja que já está na terra. Agora, cabe a todo ser humano ter a inteligência espiritual da fé para poder buscar e se unir a esta igreja, porque somente esta igreja que será arrebatada. Vou passar de novo para a gente entender
quão maravilhoso é esse texto aqui, o que aconteceu. Vamos ver de novo. E eu que tomei o microfone do pastor e fiz um apelo no meu casamento. Pessoa que está aqui nesse lugar. Oi, dá Se você licença, puder, só um feche seus minutinho. olhos. Deus, obrigado por esse Olha tempo só, aqui. Ele parando a oração. Então, só um minutinho. Meu Letícia Deus, quer o falar. que está acontecendo? Gente, O noivo eu e sem Sandra, entender nós nada. queremos agradecer vocês pela presença. Nós estamos muito felizes. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. E é muito bom dividir com cada um de vocês. E nesse tempo, né, em que eu fui noiva, eu pude entender um pouco melhor o que é ser a igreja de Cristo, né? A Bíblia fala que a igreja ela é a noiva de Jesus. E que assim como hoje aqui houve um casamento, um dia o cordeiro que morreu e ressuscitou, ele irá voltar. E haverá as bodas do cordeiro, o evento mais importante da humanidade. E nesse tempo que eu fui noiva, eu me preparei, eu planejei, eu orei, nós corremos atrás de muitas coisas, eu aprendi o valor de me preparar para a volta de Jesus. Eu só estou aqui hoje, nesse altar, me casando com esse homem incrível, maravilhoso, porque um dia o meu noivo Jesus nos encontrou. Um dia o nosso noivo Jesus, ele transformou a nossa vida, ele me tirou de um lugar de trevas e me levou para o reino da sua maravilhosa luz. E talvez hoje você está aqui e você ainda não conhece esse amor. E por favor, dê uma chance para esse amor que entregou o único filho numa cruz só para ter você perto dele. O Magid vai fazer uma oração e essa é a sua oportunidade de se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para a pessoa que mais te ama nesse universo, o nosso noivo Jesus Cristo. Se você também quer ser a noiva de Cristo, essa é a sua oportunidade. Não perca, pode ser a única. Deus te abençoe e obrigado pela presença de vocês. Amém. Já fiz muitos casamentos, esse é o primeiro, com certeza, que a noiva prega. E ela falou algo Então, tremendo, deixo aqui, tremendo. mais uma vez, esse convite especial. Sou o pastor José de Carvalho, estou aqui no Ministério Vila Nova, em Goiânia, no Jardim Guanabara 2, próximo do aeroporto aqui. Todos os dias nós estamos ali na MVN, Guanabara 2, com o coração aberto para receber todas as pessoas que queiram também, juntamente conosco, servir o Senhor Jesus, buscar a Deus como igreja verdadeira, como igreja gloriosa, como igreja cheia do Espírito Santo, como igreja que tem o seu primeiro objetivo aqui na terra de servir o Senhor e esperar o Senhor a buscar a sua igreja. Não adianta a gente ficar pensando que é de outra forma, porque alguém poderia me perguntar, mas pastor, e aquelas pessoas que viveram há muitos anos atrás, desde a época de Adão, desde a época de Noé, de Abraão? Pois é, todas essas pessoas fazem parte desse povo que eu chamo de igreja do Senhor. Todas as pessoas que já morreram até agora e todas as pessoas que vão partir para a eternidade até o dia do arrebatamento e até mesmo depois do arrebatamento, quando o Senhor estará tratando com a nação de Israel. Lembra que eu falei de Noemi, que representa o Israel remanescente, é o povo da promessa. Deus ainda vai tratar com Israel e eles vão se converter em massa. Então todas essas pessoas, de uma forma geral, fazem parte da grande igreja gloriosa e poderosa do Senhor na face da terra. Que essa noiva, o vestido dela, a fala dela, tudo, essa festa dela e este vídeo sirva para a gente buscar mais o Senhor como igreja a partir de hoje. Deus abençoe a todos.